Eu cumprimento a todos com a infinita e gloriosa paz do Senhor Jesus, em especial aos membros da IBEC, Igreja Batista Edificação em Cristo, aí na Boca do Rio, em Salvador, que eu tenho esse imenso prazer e privilégio de pastorear juntamente com Jorge Silveira, meu esposo. E eu gostaria que vocês nos acompanhassem nessa leitura bíblica, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 1 a 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Deus, Senhor amado, essa é a tua palavra. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela faz o que homem algum pode fazer. Ela ressuscita mortos, ela cura, ela liberta, ela abençoa, ela consola, ela exorta. A tua palavra é o teu poder operando na terra, Senhor, em conjugação com o teu Santo Espírito, Pai. E eu peço que este poder do Espírito, juntamente com o poder desta palavra, esteja alcançando os seus filhos que agora ouvem essa mensagem, Senhor, fazendo tudo aquilo que precisa ser feito tão somente para a glória do teu nome, Jesus. E eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Bem, nós vamos falar aqui primeiro do contexto. No contexto, Paulo, ele estava sendo perseguido pela igreja de Corinto. Algumas pessoas se levantaram e falavam que ele estava pregando o evangelho distorcido. Então, é uma defesa dele e é um alerta também, né? E um ensino para cada um de nós em relação a ministério, principalmente, e envolvendo a questão da aliança antiga, né? E da nova aliança. Veja bem, e aqui quando Paulo começa, ele começa assim, ó, portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada. É interessante que nós já comecemos a falar do ministério que nos é dado, né? O seu ministério, o meu ministério. O ministério de Paulo era de pregar o evangelho e Deus, com certeza, lhe concedeu algum dom e algum ministério, aquele que louva, aquele que intercede, aquele que trabalha na ação social, aquele que prega, aquele que evangeliza nas ruas, aquele que simplesmente fala de Jesus e o testemunho toca no coração das pessoas e as pessoas conhecem a Cristo através desse testemunho. Enfim, o ministério que o Senhor te levantou, de cuidar da casa de Deus, de zelar pela casa de Deus, de ser porteiro na casa de Deus, é um ministério. E esse ministério nos é dado pela graça. Com certeza nos é dado pela graça. E quando Paulo assim, olha, esse ministério nos é dado pela misericórdia, é muito interessante, porque quando nós vamos procurar um emprego, a gente faz um currículo, né? E a gente coloca ali as nossas capacitações ao longo da vida, os nossos conhecimentos, as nossas experiências profissionais. E aquele currículo passa nos recursos humanos, você pode passar por testes, por entrevistas, enfim, para que você possa, a partir dessa avaliação, ocupar aquele cargo, né? Naquela determinada empresa. Entretanto, as coisas de Deus são insondáveis. Os critérios de Deus não é o critério do mundo. Deus te escolheu, Deus me escolheu. Você possivelmente pode não ter sido aprovado numa grande empresa, talvez o seu currículo não seja tão valorizado, talvez nem você tenha um currículo para apresentar,
mas Deus se escolheu porque os critérios de Deus diferem do critério do homem. E a gente pode ver isso claramente na vida de Davi, né? Davi, ali quando foi escolhido dentre os seus irmãos, a aparência dele era a aparência mais duvidosa para um cargo de rei. Ele não tinha altura, né? Ele, apesar de ser de gentil aparência, ele não era tão belo como seu irmão mais velho. Entretanto, a Bíblia diz ali que Deus o escolheu porque Deus não vê conforme o homem vê, né? O homem vê conforme a aparência, mas Deus vê conforme o coração. E é no coração que estão as nossas motivações, é no coração que se alojam os nossos sentimentos. E Deus nos escolhe, cada um com um propósito. Cada um com um propósito para seguir esse ministério. Paulo fala que esse ministério, que é pela graça também, pela misericórdia, aliás, que ele não desanima. Por quê? Porque, mediante todas as guerras que ele estava vivendo, e mediante todas as possíveis guerras que se vive no ministério, existe essa tendência do indivíduo desanimar, né? Se decepcionar, desanimar, esperar demais do homem, acreditar que é o homem que está direcionando seu ministério, se esquece que é Deus que está à frente de todas as coisas, ou desanimar por causa da ingratidão de alguns, alianças rompidas, dificuldade de relacionamento, tudo que existe aí, né, gente? Tudo que existe e que isso realmente desanima. Tanto que eu quero até trazer para vocês lá no livro de Timóteo, 1 de Timóteo, salvo engano, Timóteo, vamos achar aqui, 4, Timóteo 4, onde ele fala que ele não negligencie o dom, né, que foi dado através da imposição de mãos dos presbíteros, né? Ele alertando ao filho dele na fé, ao discípulo dele, Timóteo. E ele fala assim, e isso é um alerta porque realmente ele sabe que existe essa tendência diante das dificuldades, diante das decepções, das desilusões, ocorre essa possibilidade clara do indivíduo aqui. Não negligencie, não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mão dos presbíteros. Ele fala isso para Timóteo. Timóteo era um discípulo dele, o apóstolo, né? Paulo tinha ele como um homem que ele ensinava o evangelho, que era um verdadeiro filho na fé, né? Que ele sabia que não tinha uma fé fingida, que ele conhecia o caráter aprovado do jovem pastor Timóteo. No entanto, em determinado momento da vida de Timóteo, ele estava desanimado, ele estava negligenciando, ou próximo, ou partindo para isso, ou simplesmente pensando em negligenciar o chamado de Deus, aquele dom que foi colocado por imposição de mãos. Não negligencie. Não negligencie. Seja persistente e não desanime. Seja para o que for que o Senhor está te colocando para fazer, permaneça. Haverá dificuldades, haverá os dias complexos, você pode acordar um dia com mal-estar, cansado, atribulado. Estamos aqui debaixo do sol e todas as coisas podem nos acontecer. Mas eu quero te falar uma coisa, persista, valorize esse dom, trate-o com preciosidade, trate-o com cuidado por toda a sua vida, não 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, mas sim por toda a sua vida. Por toda a sua vida, cuide desse ministério que lhe foi dado pela misericórdia de Deus, né? Não teríamos nada para preencher os pré-requisitos de Deus para ter essa honra de pregar a palavra dele, né? Para ter essa honra de cuidar das coisas dele na casa dele, para ter essa honra de louvar, de glorificar, de exaltar, né? Na tesouraria, onde for que você estiver, o que você estiver fazendo para o Senhor é pela misericórdia dele. E pela misericórdia ele sustenta, te dando ânimo, né? E você pode, no outro dia, acordar renovado, com seu homem interior renovado, mediante essa misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. Então, queridos irmãos, uma das coisas que começa aqui com Paulo é falando sobre ministério, né? Falando sobre aquilo
que nós precisamos saber sim, porque nos foi confiado. Interessante que Paulo fala assim, ó, me foi confiado o ministério. Imagine, eu acho interessante nessa versão, Deus me confiou o ministério. Isso é muito bonito. Imagine Deus em toda a sua glória e majestade confiar algo importante para ele, que é a expansão do seu reino, a simples homens como nós, inclinados ao pecado, com nossas fraquezas, com nossas debilidades, com as nossas dificuldades, com as nossas instabilidades emocionais, com a nossa vulnerabilidade diante de tudo da vida. E Deus, ele te confia algo, então cuide daquilo que ele te confiou. E aí a gente parte para o versículo 2, onde a Bíblia diz assim: antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Veja só, tudo aquilo que você oculta, tudo aquilo que você esconde, com certeza é motivo de vergonha. Se você começa a analisar algo na sua vida que você acha que as pessoas não devem saber porque te envergonha de alguma forma, procure descobrir o que está acontecendo na sua vida, porque se você esconde é porque não há honra nenhuma em demonstrar e alguma coisa o Satanás vai se aproveitar lá na frente dessa fraqueza, disso que você está escondendo, para usar contra você. Procure, então, não permitir que nada esteja em secreto, nada esteja em oculto. As pessoas ali em 2 Coríntios, eles estavam condenando Paulo, dizendo que Paulo tinha algo em secreto, que Paulo pregava um evangelho adulterado, e Paulo se defende, né? Paulo se defende e ele fala, não, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendo a consciência de todos. Ele tinha livre consciência dos atos dele, de como ele agia, de como ele pensava, do que ele falava, e ele diz assim, olha, digo isso diante de Deus. Ele fala, ó, na consciência de todos, diante de Deus. Ele diz que Deus está vendo, ele chama Deus como testemunha, né? Então, o mais importante é isso. Sempre que você tiver certeza que você tem Deus por testemunha, que você tem Deus te aprovando, e você persistindo naquilo que ele te chamou, persistindo na busca de santidade, persistindo em prosseguir em conhecê-lo, persistindo em buscá-lo a cada dia como fonte de vida, de tê-lo como companheiro, de tê-lo como pai, Abba, paizinho querido, de tê-lo como Senhor. Isso, essas conjugações todas de temor a Deus, de vida com Deus, de experiência com Deus, de intimidade com Deus, isso importa você e Deus. Então, se alguém quis te ferir de alguma forma, falou de você algo, o que a pessoa fala de você não muda quem você é. O que a pessoa pensa de você não muda o que você é. Você tem que não se abalar pelos julgamentos, porque se você está servindo, se você está no centro da vontade de Deus, se você está buscando o Senhor de todo o coração, com a motivação certa, eu te digo uma coisa, você precisa confiar, você precisa não permitir que as pessoas te machuquem, que as pessoas de alguma forma consigam abater o seu ânimo. E mais adiante, nós vemos aqui, olha, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. É interessante, porque aqui há uma comparação com a glória da antiga aliança, né? Porque, veja, antes as pessoas, quando Moisés ele estava ali na presença de Deus, que a glória reluzia em seu rosto, ele usava um véu. E as pessoas não podiam, na antiga aliança, olhar para essa glória, ter acesso a essa glória, né? Mesmo quando essa glória foi se esvaindo, foi indo embora, ainda assim ele mantinha o véu, até com vergonha, porque ela estava se esvaindo, mas em todo caso não se podia ter acesso à glória. A antiga aliança, a aliança da condenação, ela não dava acesso à glória de Deus. Então ele começa, quando ele fala aqui no capítulo 4, ele traz também
essa glória que vai ser depositada nesse vaso de barro, como nós veremos adiante. Porque ele fala assim, ó, não será o ministério do Espírito Santo, versículo 8 do capítulo 3, ainda mais glorioso? E ele se refere aqui à antiga aliança, né? Se foi glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz a justificação. Ou seja, Jesus nos justifica na cruz, né? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e ali justificados por Cristo, nós temos um ministério muito mais glorioso. E o mais interessante é que ele fala assim, ó, ele começa a falar sobre essa glória que é o próprio Espírito em nós. E quando o homem ele vivia sobre os preceitos da antiga aliança, veja bem, ele não tinha e não tendo acesso a essa glória, ele estava encoberto, né? Ele estava, o evangelho estava encoberto para ele, né? Ele não tinha acesso a esse evangelho. E quando Jesus vem com a nova aliança e ele nos justifica, o que acontece? Nós passamos então perdoados e reconciliados com Deus, nós podemos então ter acesso. E eu acho tão interessante quando ele fala no versículo 16, ainda no capítulo 3, assim, ó, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Veja bem, esse véu era próprio da antiga aliança, que foi rasgado com a morte e ressurreição de Cristo. E agora, mesmo na nova aliança, se alguém não reconhece Jesus, se alguém não entrega a sua vida a Jesus, ela não se converteu a Jesus, ela ainda mantém esse véu de separação. Porque é Jesus que rompe com esse véu, né? Ele que rasga esse véu. É ele que abre o processo de você estar diante de Deus, sem intermediários, diante do seu Pai. É um direito que Jesus conquistou por mim e por você na cruz. E isso é toda a diferença da antiga para a nova aliança. E ele continua falando que está encoberto para que estão perecendo, ou seja, para aqueles que não se converteram, aqueles que estão com véu, aqueles que ainda não podem ver a glória, aqueles que não podem ter a presença do Espírito Santo em si. Esses, para eles, estão encobertos. E fala mais, e aqui é guerra espiritual que eu vou falar agora. O Deus desse mundo, ele Deus de letra minúscula, né? O Deus desse mundo, porque, veja bem, existem dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Quando você é governado pelas leis divinas, você está protegido pelas leis divinas, esse é o seu Deus. Mas todo o mundo, as demais pessoas que ainda não rasgaram esse véu, elas ainda estão debaixo do reino do Deus desse mundo, que é o Deus de letra minúscula. E o Deus desse mundo cega o entendimento. Então, é uma cegueira de ordem espiritual. Você já percebeu que tem pessoas que elas precisam tanto de Deus e elas ouvem a palavra de Deus por diversas vezes e ainda assim elas continuam cegas espiritualmente, porque o Deus desse mundo está investindo nessas vidas para não permitir a libertação delas. Então, o véu não foi rasgado para ela. A pessoa de Jesus ainda não faz parte da vida dessa pessoa. Ela não entregou o seu coração a Cristo. Então, esse Deus, ele cega o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz do Evangelho. E a luz do Evangelho de Jesus Cristo, para que eles não vejam a glória de Cristo. E aqui é que você veja a glória de Cristo. Quando Cristo chega, ele traz com ele a glória do céu desce à terra, né? Glória, a majestade de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus, a glória, a Shekinah de Deus. Olha que lindo. E essa glória que nós temos acesso. É essa glória que nós temos acesso. E eu queria que você se empolgasse com isso. Nós temos acesso a essa glória. Queria que você repetisse. Talvez tenha um irmão do seu lado. Irmão, eu tenho acesso à glória de Deus. Jesus me permitiu acesso à glória de Deus. E eles não tinham no Antigo Testamento. E a Bíblia vai contando, que Paulo vai desenrolando aqui, ó, que não pregamos a nós mesmos. Ele continua. Ele não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Realmente, aqui ele fala de uma autoexaltação, né? Isso, ao meu ver, está muito ligado à motivação do coração, né? Quando você faz qualquer coisa onde a sua motivação é apenas glorificar o nome do Senhor, ou quando você também quer se exaltar.
Então, nesse momento, você não está pregando a Cristo, você está pregando a si mesmo. Quando também o púlpito está contaminado ou quando há interesses de lucro, tudo isso são fatores que, na realidade, contamina essa pregação. A pregação tem que ser genuína. O púlpito é lugar de se falar exclusivamente da palavra de Deus. É de se explicar a palavra de Deus, né? Então, o púlpito, ele não pode ser um lugar contaminado com outra motivação, que seja a autopromoção, né? Que seja a autoexaltação. O que quer que você esteja fazendo para Cristo, é para Cristo. Porque quando Paulo se coloca assim, ele fala, olha, eu sou escravo e escravo de vocês. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. E todo o cristão tem que ter consciência desse chamado para servir, né? Esse chamado para servir, para olhar para o irmão, para se preocupar com o irmão, para se ater às dificuldades do irmão, para servir ao irmão. Paulo tinha claramente isso, que ele era escravo daquele povo, ele se deixava gastar pelo aquele povo. Que Deus o chamou para pregar aquele evangelho, deu a ele, comissionou ele e deu a ele essa glória onde ele carregava a palavra de Deus revelada no coração para todos quantos quisessem ouvir. E sendo escravo de noite, nós não podemos ter uma vida cristã saudável, com um crescimento saudável, debaixo da unção de Deus, se nós não entendermos que nós estamos aqui para servirmos uns aos outros e que eu tenho que servir sim ao meu irmão. De alguma forma, com oração, de alguma forma, ouvi-lo, com alguma forma, com misericórdia. De alguma forma, você pode servir ao seu irmão. Paulo se coloca como escravo de todos e justamente se contrapondo à posição de que ele não se autoexalta, né? Porque se ele está ali para servir, para cuidar, como estaria, pois, se exaltando? E ele continua dizendo que nessa graça, que a glória da nova aliança, ela resplandece na luz, que é o próprio Cristo que resplandece na luz, né? E que ilumina o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Como na antiga aliança não tinha a face de Cristo, não existia essa iluminação do conhecimento. Não existia, porque isso vem de Cristo. É na face de Cristo essa glória. E nós, nessa nova aliança, temos essa glória. Temos essa iluminação, esse conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Não. E ele fala assim, mas temos esse tesouro. Ou seja, que tesouro é esse? A salvação, o conhecimento da glória, o conhecimento da palavra revelada, o conhecimento das coisas de Deus, o ministério que nos é confiado e principalmente a pessoa do Espírito Santo, né? Tanto que ele fala no capítulo 3 anterior, ele fala assim, no versículo 18, eu vou ler para vocês. Todos nós, com face descobertas, contemplamos a glória do Senhor. Lembre-se que antes a face era coberta com véu, porque não se podia ver a glória de Deus, né? E agora ele está falando da glória da nova aliança. Então Paulo fala assim, todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E aqui o Espírito com letra maiúscula. Não é Espírito humano, é o Espírito de Deus, que é o Espírito. Então, veja bem, aí nesse tesouro vem o Espírito, que é o tesouro também da nova aliança, que é a revelação de Cristo iluminando o entendimento, que é o Evangelho, que é a salvação, que é o ministério que nos é dado com misericórdia. Tudo isso é um pacote. É um pacote. É um tesouro. E esse tesouro está alojado num vaso de barro que somos eu e você. Que somos eu e você. Porque viemos do pó da terra, somos barro. Viemos do pó da terra, somos barro. E mais, o barro, ele é frágil, não é? Se você jogar um vaso de barro no chão, ele quebra. Isso fala da fragilidade humana, da vulnerabilidade humana. Tudo que eu falei lá no início, que a maior prova da nossa fragilidade é que nós somos mortais, né? Nós somos mortais. É temporário aqui.
essa carne se corrompe com a morte, entende? E essa fragilidade que é simbolizada pelo barro, que somos nós, fala de muitas coisas. O barro em si, um vaso de barro, ele não tem um valor financeiro, não tem, né? Significa que ele é simples em sua forma de ser, né? O barro. E tem até uma ilustração que eu quero compartilhar com vocês. Conta-se que uma princesa, ela recebeu uma determinada pessoa na casa dela e havia uns vinhos maravilhosos, vinhos antigos, preciosos, que eles estavam guardados em vasos de barro, e essa pessoa que visitou pergunta a ela: por que vocês tão ricos? Realmente era muito rico, um palácio tão rico, com tantos tesouros, e vocês guardam esses vinhos tão preciosos, tão raros, e vocês guardam em vasos de barro. E ela ficou com aquilo, levou o pai e eles resolveram colocar aqueles vinhos em vasos de prata, né? E a prata, ela reluz, a prata é bonita quando ela é polida, a prata pode ser trabalhada, né? E ela em alto relevo, a prata realmente é linda, é até símbolo da redenção, a prata. E a prata foi colocada ali naquele palácio e dentro desses vasos de prata estava se contendo vinho. Só que aconteceu? O vinho ficou ácido. Não continha naquele vaso brilhante, aquele vaso tão fino, aquele vaso valioso. O vinho não conseguiu se conservar. O vinho ficou adulterado. Ele perdeu seu sabor original. Precisou que fosse de novo reposto em vaso de barro. E nós aprendemos isso, muitas coisas, se nós não formos um vaso de barro, como o Senhor quer, disposto a ser quebrado, moldado, trabalhado, assumindo a nossa fragilidade, assumindo que tudo é por misericórdia dele, que nada, nós somos capazes se não fosse ele, a glória dele em nós, como tesouro, com o tesouro dele nós como barro. E se nós não reconhecermos isso e se não mantivermos essa postura de olhar para o outro a fim de honrá-lo, com essa postura que é tão difícil, eu não pense que é fácil, é tão difícil, né? Porque a nossa inclinação é uma inclinação mais egoísta, a inclinação do homem é muito self, né? Eu, mas a gente começa a aprender com Jesus e a gente começa a fazer com que essa glória que está dentro de nós, com o Espírito Santo que reside em nós, aqui nesse vasinho de barro, que ele começa a nos ensinar os preceitos do amor de Deus e nos permitindo escravizar pelas coisas de Deus para sermos livres das demais coisas, do pecado e de tudo aquilo que pode nos angustiar. E nós vemos aqui que esse vaso não tem jeito de consertar, né? Quando ele quebra, jogado no chão, ele estilhaça, você pode colar, ele vai ficar feio, né? Ele vai ficar reparado, ele é tão difícil de fazer a restauração dele. Só tem um jeito desse vaso voltar realmente a ser um vaso onde não haja rachaduras, onde se possa conter um líquido, e aqui representado o tesouro do Senhor. Quando é que esse vaso precisa? Quando ele vai para a olaria. E ali na olaria ele se permite o processo de Deus quebrar o vaso para refazer o vaso. Então ele volta a ser um vaso restaurado, um vaso pronto para servir, um vaso que pode conter a glória de Deus, um vaso que pode conter a honra de Deus, um vaso que contém o tesouro de Deus. É nesse vaso, eu e você, com toda a nossa pequenez, que Deus deposita o tesouro dele, que Deus deposita a Shekinah dele. É nesse barro, é nesse barro. E olha, irmãos, eu vou ler de novo esse último versículo, antes de nós finalizarmos, que diz assim, ó: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder, que é tudo excede, provém de Deus e não de nós. Às vezes, quando nós deixamos de ser barro, nós queremos ser prata, queremos ser ouro, sei lá, queremos ser um vaso distinto no que diz respeito ao valor imaterial, às vezes até mesmo na palavra de Deus, quando é confiada, como foi o caso de Paulo, e muitas vezes a intelectualidade, muitas vezes o eu, muitas vezes a autoexaltação, tudo isso vai ofuscando e se transformando num vaso de prata
que exteriormente é muito válido, mas que vai fazer com que a unção, com que o tesouro, com aquilo seja contaminado, assim como o vinho que eu contei na ilustração. Assim como aquele vinho se tornou ácido, como ele foi adulterado em sua essência, acontece conosco. Nós não podemos deixar de ser vasos de barro, porque a partir do momento que nós queremos ser vasos cristais, vasos de prata, vasos bonitos, nós estamos exteriormente adquirindo tantas qualidades muito apreciadas pelo mundo em geral, apreciado por todos, mas que não é o que Deus espera, não é o que Deus está vendo, não é o critério de Deus, porque Deus quer ver o serviço, Deus quer ver aquele que serve, Deus quer ver aquele que se deixa quebrar, Deus quer ver aquele que está disposto a reconhecê-lo como Senhor e Salvador, a servi-lo, sem precisar da autoexaltação, sem precisar de um título, sem precisar de algo que o coloque mais próximo de uma prata e longe do barro. Mas somos barro, somos barro. A Bíblia diz que nós viemos do barro e ao pó nós retornaremos. É isso que nós somos. E eu queria deixar essa mensagem para vocês essa noite, essa mensagem que ela possa penetrar em nossos corações, trazendo vida, trazendo transformação de vida, buscando através da palavra de Deus uma forma de reconhecer aonde é que nós estamos errando em nosso ministério, em nossa família, em nosso trabalho, em nossas convivências. Aonde é que eu não posso estou sendo esse vaso de barro para conter esse tesouro? Porque Deus não vai dar o tesouro dele se não for um vaso de barro. Ele não vai dar esse tesouro. Por quê? Porque é no vaso de barro que a glória dele pode então se sobressair, que a glória de Deus, né, provém, excede a tudo. É a glória que excede a tudo. Esse pacote que nós recebemos aqui na glória da nova aliança. Esse pacote que vem através da justificação em Cristo, através da pessoa do Espírito Santo, que desceu como consolador e que habita em nós, através de não termos mais a separação do véu e podermos contemplarmos a glória de Deus livremente nesses tempos. Temos vivido tempos onde a graça de Deus é abundante, sim, onde a presença de Deus é abundante, sim, mas nós precisamos nos manter vasos de barro para conter esse tesouro, a fim de que ele cresça e de que nós possamos diminuir a cada dia e que toda a glória, que toda a honra seja sempre dada a ele, porque tudo nos é dado por misericórdia. A nossa vida, ao acordar de manhã, todos os dias, ela nos é dada pela misericórdia como presente diário. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, parte do Senhor. Isso, quando nós negamos que o poder do homem, numa sociedade onde diz que o homem pode tudo, onde querer é o poder, onde pensamento positivo, onde o homem é o centro de todas as coisas, onde a filosofia está tirando a mensagem do Evangelho. E no meio a tudo isso, nós precisamos descobrir que as coisas são muito simples e que nós somos vasos de barro. E que nós, por graça, por misericórdia, na nova aliança, como herdeiro dela, nós temos esse tesouro nesses vasos que somos nós, dispostos, com certeza, a ser quebrado a todo instante para receber essa glória de Deus. Que a sua vida seja completamente inundada pela glória de Deus. Onde quer que você esteja aí sentado em sua casa, não sei, eu quero te dizer que o Senhor é contigo, sim, e que você é um escolhido e que Ele tem pretensões tremendas de ministério na sua vida, de te usar, de te abençoar, de deixar que o tesouro seja depositado em você com essa glória que excede a tudo, com esse poder que excede a tudo. Simplesmente nós só devemos confiar e esperar e nos desarmar e descansar na presença dele. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre si, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amo vocês. Até mais.